Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadores aprovam projeto que cria programa de prevenção e combate a doenças renais crônicas. Setembro Amarelo. Conheça o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atua na prevenção de casos de suicídio. E também tem a campanha Setembro Vermelho, que alerta sobre as doenças cardiovasculares. É o que você confere a partir de agora. Cinco projetos de lei foram aprovados em plenária durante a sessão ordinária da última segunda-feira. Um dos itens é a criação do Programa de Prevenção e Combate a Doenças Renais Crônicas. Em sessão ordinária realizada dia 16 de setembro, a Câmara de Guarulhos aprovou 5 projetos de lei. 3 itens já foram votados em segundo turno e seguem para a sanção ou veto do prefeito. O primeiro deles cria o Programa de Prevenção e Combate a Doenças Renais Crônicas. O segundo projeto altera o sistema de cobrança de IPTU, permitindo que o proprietário solicite revisão do valor cobrado. O último item, aprovado até a fase final, denomina uma rua no Parque Continental 3 como Rua Francisca Alves da Silva Moraes. Ainda na ordem do dia, outros 2 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação. A criação do Dia pela Valorização à Prática da Vacinação e a concessão de título de cidadania guarulhense ao pastor Adson Belo. Além disso, durante o grande expediente, foram aprovados 3 requerimentos e deliberados 3 projetos para análise das comissões permanentes do Legislativo. Já na sessão ordinária realizada na última quarta-feira, os vereadores aprovaram 2 requerimentos e deliberaram 3 projetos de lei. A Câmara de Guarulhos realizou a sessão ordinária de número 51 na última quarta-feira, dia 18 de setembro. Durante o grande expediente, os vereadores aprovaram 2 requerimentos e deliberaram 3 projetos para serem analisados pelas comissões permanentes do Legislativo. Entre esses itens está um projeto que dispensa a apresentação de carteirinha para idosos no transporte público. Já na ordem do dia, nenhum item foi votado. Durante o mês de setembro, acontece a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, que recebe a cor amarela, representando o estado de atenção. Para falar sobre o tema, conversamos com o Sidney, voluntário do CVV, que falou do ponto de vista do acolhimento às pessoas que necessitam falar sobre suas dores. No calendário das cores, setembro também leva a cor amarela, para alertar as pessoas com relação ao suicídio. O dia 10 de setembro, inclusive, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E segundo dados aí da Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos mais pessoas morrem por suicídio do que por HIV, malária ou até mesmo câncer de mama. A gente vê a gravidade da coisa, né? Para falar sobre esse tema importantíssimo, hoje a gente conversa com o Sidney, que é voluntário do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Vamos falar um pouquinho da importância de tratar esse tema de maneira direta, né? Porque muita gente defende que não se deve falar na mídia sobre suicídio e outras pessoas sim, porque a gente precisa justamente tratar isso de uma maneira direta para evitar os tabus. Como é que você pensa isso? Sim, na verdade, é muito importante a gente tratar desse tema de suicídio, até mesmo para uma conscientização da população, de um modo geral, sobre o que é o suicídio, como que ele acontece, porque muitas vezes as pessoas elas acabam pensando que esse sentimento é único delas, ou que, de repente, seja algum sinal de grande fraqueza. Então, é importante que as pessoas saibam que é um problema geral, que qualquer pessoa está suscetível a ter uma ideação suicida, né? E elas precisam conhecer não só o que acontece com elas, né? O que realmente essa sensação é validada, mas também conhecer os canais para poder buscar ajuda ou apoio, né? Bom, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a importância da campanha, justamente que você citou aí. O lema da campanha desse ano é "Se precisar, peça ajuda", né? E vocês, mais aí do que ninguém, estão para justamente ouvir e acolher essas pessoas. E muita gente tem dificuldade, na verdade, de pedir ajuda, né? Porque, por várias maneiras, por vários motivos, a pessoa ali acaba, às vezes,
ficando na dela, se encolhendo, se isolando e tem uma dificuldade de falar e de pedir ajuda. Qual é a importância de ter alguém para desabafar, alguém em quem a gente possa buscar acolhimento, seja um canal como é o CVV, seja alguém, um amigo, um parente, enfim? Certo, é muito importante, primeiro, quando a gente acaba tendo essa conversa, é que a pessoa ela consiga ter a sua dor validada, que ela consiga falar de forma segura com uma outra pessoa, onde não haja julgamentos, onde ela consiga ter sua dor levada a sério, né? Muitas vezes as pessoas acabam tendo temores, achando que seus problemas eles são pequenos ou sejam de pouca relevância, e é importante que as pessoas, quando elas falam, elas possam ser levadas a sério, né, sobre o que está acontecendo com elas. Então, é importante ter a gente conseguir promover para as demais pessoas essa escuta ativa, né? Como você mencionou, nós temos o serviço do CVV, onde é um lugar que você consegue ter esse atendimento, esse acolhimento sem julgamento, é um serviço completamente gratuito, as ligações, elas são totalmente anônimas e sigilosas, né? Então, o que fala ali na ligação fica na ligação, você não precisa se identificar, nada, né? Não precisa nem falar seu nome, idade, nada. E você consegue, através desses meios, você consegue se abrir, até mesmo trazer uma reflexão de como está, do que está acontecendo com você e perceber aquele momento mesmo dos seus sentimentos que está ocorrendo e claro, pensar dentro de si, né, nas suas propostas mesmo de o que fazer com isso. Todo mundo que procura o CVV, Sidney, já está com esse pensamento meio de tirar a própria vida, ou não, ou ainda tem algumas pessoas que você consegue identificar que por aqui ainda dá para a gente puxar uma cordinha, dá para identificar traços, né, nas pessoas que estejam com essa ideação que você falou, e aí como é que você faz esse tipo de acolhimento? O que é um acolhimento bacana para uma pessoa assim? Porque também do outro lado, né, embora muita gente tenha dificuldade de pedir ajuda, muita gente também tem dificuldade de entender a pessoa que está pedindo ajuda. Então, o que seria esse acolhimento, esse entendimento aí? Certo. Antes de tudo, né, respondendo uma pergunta sobre o perfil das pessoas que ligam para o CVV, nem sempre as pessoas que estão ligando, elas estão necessariamente com uma ideação suicida. Elas podem estar com alguma dor, com alguma sensação ruim, uma angústia dentro delas, e elas estão precisando de alguém para poder conversar. Tanto que a proposta mesmo é a prevenção do suicídio, ou seja, a gente não precisa chegar até a ideação suicida. Antes mesmo, se a gente cria um ambiente solidário, um ambiente de acolhimento, de uma escuta ativa e segura, realmente escutar a pessoa, sabe? Não simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas uma escuta aberta, compreendendo aquilo que a pessoa traz. E aí, dessa forma, é como a gente consegue, né, assim, criar esse acolhimento, né, sem julgamento. E aí você também trouxe uma outra pergunta que você falou assim, e traços, o que pode se identificar sobre a ideação suicida? Existem alguns sinais, lembrando que os sinais, eles nem sempre são fáceis de identificar, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa ela já é naturalmente mais introspectiva, às vezes ela tem um perfil um pouco mais melancólico, né? Mas há alguns sinais, assim, muitas vezes no formato da fala, às vezes a pessoa não fala necessariamente de suicídio, mas ela usa alguns termos parecidos, como uma vontade de sumir, uma preocupação muito grande do que se outras pessoas vão se importar se ela não estivesse mais aqui, ou então, às vezes, o que aconteceria se caso ela não estivesse mais aqui com as pessoas dependentes dela. Ou então, você acaba vendo, às vezes, postagens nas redes sociais, né? Você nota uma tentativa de se comunicar, e também algumas outras coisas, como mudanças de comportamento, hobbies que acabam sendo deixados de lado, uma tentativa de desfazer de coisas, né? Às vezes coisas que a pessoa tem muito prazer, às vezes coisas materiais mesmo, começa a desfazer de algumas coisas. Então, esses são alguns sinais que podem identificar que é uma preocupação, não quer dizer que necessariamente a pessoa vai consumar o ato, mas que esse pensamento pode estar rondando a pessoa. Mas a gente espera que o quadro mude. E para o quadro mudar, Sidney, queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando aqui esse nosso boletim, justamente sobre o Setembro Amarelo, para que a gente tenha mais atenção, mais prevenção, mais preocupação, para que a gente cuide também da nossa saúde mental, que é muito importante, né? Para que a gente aí possa viver uma vida, sim, mais feliz, mais alegre e viver acima de tudo, né, Sidney?
Isso mesmo. Então, deixar primeiramente, né, para as pessoas que não estão bem, que estão sentindo um certo desconforto emocional na sua vida, saiba que pode contar com o CVV. O CVV você pode ligar, é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, inclusive também datas festivas, comemorativas, como Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, das Mães. A gente sempre está lá, né, atendemos de madrugada, finais de semana. É um lugar que você pode ligar, totalmente gratuito, anônimo, você não precisa se identificar nada, você pode falar sobre qualquer temática que esteja sendo afligida, né, que não vai haver julgamento para você. E para as pessoas que querem também ajudar, que se preocupam com alguém próximo a vocês, ofereça o seu apoio, não precisa necessariamente forçar a pessoa a buscar um acompanhamento, mas demonstre que você está lá, que a pessoa pode conversar com você, de que está tudo bem, leve a dor dela a sério, independente se você concorda ou não, mas leve a dor da pessoa a sério e evite julgamentos. Eu sei que às vezes é muito difícil, às vezes quando a gente tem pessoas próximas, a gente tem aquela preocupação e a gente faz com a melhor das intenções, mas ofereça um ambiente seguro, onde que a pessoa consiga falar abertamente sem sofrer algum tipo de retaliação. E é isso, qualquer coisa a gente pode ligar no CVV. Maravilha, Sidney. O contato com certeza já apareceu aqui no seu vídeo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E é isso aí, gente. Vamos prestar atenção e vamos sempre também ser solidários. E quando a gente não se sentir bem, vamos também falar e procurar alguém, que é muito bacana, para que a gente possa realmente viver uma vida plena. Viver, né? Acho que a vida foi feita justamente para isso. Muito obrigado. Este foi o Sidney, voluntário do CVV. E este foi o boletim aqui sobre o Setembro Amarelo. Atenção e prevenção ao suicídio. O mês de setembro recebe também a cor vermelha, para alertar sobre as doenças cardiovasculares. Saiba mais sobre o tema com o Dr. José Alexandre da Silveira, cardiologista e coordenador da SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, na regional ABCDM. No calendário das cores, setembro também leva a cor vermelha para alertar as pessoas sobre as doenças cardiovasculares e também para lembrar a importância de cuidar do nosso coração, né? Para falar sobre esse tema importantíssimo, hoje a gente conversa com o Dr. José Alexandre da Silveira, que é cardiologista e coordenador da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, na regional ABCDM, lá de onde eu venho, inclusive. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Leandro. Uma grande honra estar aqui com você, discutindo um assunto tão importante para a nossa população. Maravilha, vamos falar um pouco aí então desse alerta sobre as doenças cardiovasculares, lembrando que dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração, por isso a gente está aí nessa campanha também. Doutor, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns e as que mais matam ou vitimam as pessoas, doutor? Leandro, no mundo, hoje as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares. E o que lidera esse ranking, né? É o infarto do miocárdio associado a acidente vascular cerebral. E essas duas condições, elas são responsáveis, são consequência de exposição a fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, ou seja, tudo isso que existe com uma frequência muito grande no dia a dia aí da nossa população, dos pacientes que a gente atende. E um detalhe muito importante, Leandro, muita gente tem esses fatores de risco e ainda não sabe. E esse é o grande problema e essa é a importância dos alertas, das campanhas. E há aí alguns sintomas ou sinais de alerta com relação a essas doenças que as pessoas possam perceber e ficarem atentas e aí procurarem o médico? Quando nós estamos falando do infarto do miocárdio, é aquela dor no peito, em forte intensidade, com irradiação para o braço, associado à sudorese, e que vai levar o paciente numa sala de emergência e tudo mais, onde ele vai fazer os procedimentos, receber o tratamento clínico, fazer uma coronariografia, o cateterismo, que o pessoal comenta, enfim. Mas isso é uma via final. Agora, os fatores de risco, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, Leandro, olha só que interessante, são doenças clínicas totalmente silenciosas, são totalmente assintomáticas. Claro que toda regra tem exceção. Em algumas situações, o pessoal pode ter um sintoma de uma dor de cabeça importante,
falando de uma pressão alta, mas na maioria das vezes, muitas vezes chega o paciente no nosso consultório com a pressão significativamente elevada, sem qualquer sintomas. Então, a mensagem grande aqui é busca ativa dos fatores de risco, porque o controle dos fatores de risco, o tratamento dos fatores de risco vão prevenir os eventos, como o infarto, como o AVC, que é o conhecido popular derrame. E qual a periodicidade com a qual a gente deve consultar o médico para esses exames regulares, doutor? Isso depende muito da situação clínica de cada um. Então, aquele paciente que já tem um diagnóstico de hipertensão é um paciente que, pelo menos a cada 6 meses, a partir de um controle adequado, ou seja, pressão 12/8, tomando o remedinho direitinho, a cada 6 meses tem que controlar. E o mesmo vale para o colesterol alto, o mesmo vale para o diabetes. Mas, naquele momento, naquela fase de controle, o paciente faz o diagnóstico, precisa de um controle um pouco mais frequente. Para a hipertensão, por exemplo, o paciente passa em consulta, faz o diagnóstico de hipertensão, e quando isso é confirmado e é aplicado um tratamento clínico, em geral ele volta em até 1 mês para checar a eficiência e eficácia desse tratamento. Mas, no geral, 1 vez a cada 6 meses em quem tem doença. E quem não tem, se é um adulto, a cada 1 vez por ano, pelo menos, é muito interessante fazer essa rotina, esse check-up para prevenção de risco cardiovascular. Maravilha, doutor, para a gente fechar aqui, acho que é importante a gente lembrar também que há alguns hábitos aí que ajudam a manter o coração saudável, né? O que a gente pode falar sobre os hábitos aí para a gente? Isso é fundamental. Não existe tratamento para qualquer uma dessas doenças que eu comentei, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, infarto do miocárdio, que envolve medicamentos, mas também envolve um estilo de vida saudável. E quando a gente fala estilo de vida saudável, começa com uma alimentação rica em vegetais, uma alimentação reduzido em ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, embutidos, embalados, alimentos com muito sódio têm que ser evitados, como suco de pozinho, suco de caixinha, refrigerante. Refrigerante é terrível para a saúde do coração. Temperos prontos, tudo mais, e bastante vegetais, legumes, verduras, ou seja, alimentação saudável. Atividade física regular, não precisa ser atleta, 40 minutos de uma boa caminhada 5 vezes por semana, o coração já agradece, já traz proteção cardiovascular. E uma boa qualidade do sono. E a gente tem que lembrar sempre que a ingestão de água tem que ser sempre abundante. A gente tem que tomar água, não podemos esperar muita sede para beber água não, Leandro. Perfeito, ainda mais nesse tempo seco, que a gente tem mais sede, mas se não tiver sede, beba também. Obrigado, Exato. Doutor, pelos esclarecimentos aqui, as informações muito importantes, obrigado pelos esclarecimentos e pelas dicas, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Maravilha, esse então foi o Dr. José Alexandre da Silveira, que é cardiologista e coordenador da SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, lá na regional ABCDM, e a gente falou aqui um pouco para você sobre esse alerta, né, a importância de você olhar aqui, ó, com carinho para o seu coração. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.